Boa tarde. Quero agradecer ao professor Bressa, Marconi e demais organizadores do fórum, né, do qual eu participei, né, na mesa como expositor em 2014 e agora estou tendo a oportunidade de participar como debatedor. Na verdade, vai ficar complicado eu debater, né, os trabalhos apresentados, porque eu tenho mais pontos de concordância do que discordância. Talvez eu tenha alguns pontos de discordância com, né, o primeiro comentador, que foi o professor Caval. Bom, mas vamos lá. Eu gostaria de assim, apresentar alguns dados estilizados, né? Os economistas gostam de falar de fatos estilizados, aquilo que mais ou menos se observa na economia brasileira. Na verdade, o tema, né, do seminário é semi-estagnação desde 81, né, e eu peguei aqui dados de estatística descritiva da produtividade do trabalho na indústria de transformação na indústria brasileira entre 2000 e 2008, ou seja, ela teve uma taxa de crescimento negativa, menos 1% ao ano, enquanto o PIB cresceu nesse mesmo período a 3,7%. Bom, entre 70 e 80, a produtividade do trabalho cresceu a 2,7%, o PIB a 8,6%. 81 e 99, a produtividade 2,2% e o PIB 1,9%. Quer dizer, deve haver um puzzle, ou seja, alguma questão realmente cruzada nesse debate, né? A produtividade foi negativa na década de 2000, né? E, não obstante, o PIB cresceu a 3,7%. Isso por quê? No debate brasileiro recente, eu acho que ainda em curso, né, parece haver um clichê de que a economia brasileira cresce pouco porque a produtividade é baixa, né? Mas o Oreiro citou o Caldor, né? Ou seja, pela lei de Caldor-Verdo, a recíproca também pode ser verdadeira, né? E é interessante que o debate sobre estagnação secular, quer dizer, a tese da estagnação secular do Summers, ela tem várias hipóteses. Uma delas está ligada à questão da baixa produtividade. E eu recomendo fortemente que vocês leiam o último artigo que saiu na The New Yorker, né, em que um jornalista econômico vai debatendo essa discussão dos Estados Unidos sobre a questão da produtividade, do puzzle, da estagnação secular, e aí lá no final, né, ele diz, olha, mas aqui no debate parece estar faltando, né, uma coisa, que aí remonta ao Caldor. Ou seja, pode ser que a baixa produtividade nos Estados Unidos seja resultado da queda, ou seja, da redução do crescimento econômico no longo prazo, vamos dizer assim, lá. Aí ele vai fazer uma discussão da transferência da manufatura americana para a Ásia, etc, etc. Enfim, isso tem a ver porque Carmen Feijó, Eliane Araújo e eu fizemos um trabalho recente, exatamente, né, estimulado por essa ideia, e a gente rodou, né, um modelo econométrico, um painel estático, dinâmico, efeito fixo, efeito aleatório, e regredimos a produtividade, nós regredimos a produtividade do trabalho na indústria na década de 2000, né, basicamente a 3 variáveis: o PIB, né, a taxa de investimento setorial, portanto não tem problema de multicolorialidade, e a uma variável que a gente estaria associando à inovação. Em todos os modelos, né, que nós rodamos, as 2 variáveis mais importantes foram, nessa ordem, PIB e investimento, com nível de significância. E o coeficiente do PIB, né, para explicar, né, certamente a baixa produtividade da década de 2000 foi a mais expressiva. A gente seguiu, bom, tudo bem, aí, mas e a causalidade? A gente seguiu um trabalho do economista argentino Jaime Rossi para fazer um teste de causalidade. Mexicano, desculpa. O teste de causalidade por ele sugerido, e parece que a causalidade indicava, né, que a relação era de PIB para produtividade e não o contrário. Bom, isso por quê? Né? Porque certamente, né, aí passamos para o dado seguinte, que também tudo isso foi discutido, né, nos seminários, tanto da manhã quanto depois do almoço, né, a participação da indústria no PIB a preço constante, com dados oficiais do IBGE, né, que eram de 21%, em 70 cai para 21,6%, em 80, em 90, 18,1%. Portanto, novamente,
a decadência parece ser monotônica e consistente da década de 2000. Ela cai de 90, 18,1 para 15,1 e o último dado que eu tenho aqui, primeiro semestre de 2015, a 11,7. E a taxa de crescimento da produtividade do trabalho a preço constante entre 96 e 2006 no Brasil foi 0%. Você citou a questão da produtividade do capital e tal, por que ela é baixa? Não é porque ela é baixa, porque ela caiu. Por que ela caiu? Talvez eu tenha uma pista, mas é apenas uma pista que pode servir para uma suposta investigação posterior. Parece haver evidências empíricas de que a produtividade no Brasil, tanto do trabalho quanto do capital, no imediato pós-liberalização, ali entre 90 e 96, cresceu, e ali, aparentemente, a tal apreciação cambial foi bastante, digamos assim, salutar, porque houve, de fato, uma substituição de equipamento velho por novos naquele período. Parece, né, que no período subsequente, né, eu já ouvi alguém dizendo que, ou seja, empresários, né, dizendo que o estoque de capital no Brasil, né, hoje já é um estoque de capital velho. Né, o Bernardini poderia confirmar se for o caso. Bom, o que isso tudo tem a ver, né, questões ligadas a baixa produtividade, baixo crescimento, né, com o tema principal e as causas que foram apontadas e que, com as quais eu acho que eu concordo plenamente, que seria a questão do comportamento da taxa de câmbio real. Isso porque a literatura empírica, né, ela é conclusiva e taxativa, ou seja, a partir de meados dos anos 90, no mainstream, ou seja, tem mais de 20 trabalhos empíricos que mostram conclusivamente que câmbio valorizado por período longo de tempo, né, reduz o crescimento a longo prazo. Bom, e aí, né, tudo bem, então, portanto, o câmbio apreciado por longo período de tempo, eu não estou falando 2, 3 anos, eu estou falando um ciclo de 10 anos, reduz o crescimento a longo prazo. Depois que o Danny Rodrik, em 2008, publicou, né, um trabalho que ele vai além, e aí a partir do Rodrik surgiram mais 2 ou 3 que eu já conheço, de que não só câmbio valorizado reduz o crescimento da economia no longo prazo, mas que uma pequena desvalorização marginal acelera o crescimento a longo prazo. Tudo mais constante, certamente, porque o desenvolvimento econômico não depende só de câmbio, né? A gente está dizendo, supondo que as demais forças que sejam favoráveis ao desenvolvimento estejam presentes. E aí, novamente, né, Carmen, Eliane e eu, em 2011, né, tentamos estimar a trajetória da taxa de câmbio real no Brasil, e a gente definiu, né, um conceito que nós chamamos de taxa de câmbio ótima, entre aspas, que seria aquela, né, que, embutindo uma pequena desvalorização real em relação à taxa estimada econometricamente, portanto, seguindo o Rodrik e outros, né, tenderia a realocar os recursos da economia dos setores de baixa para os de alta produtividade e, portanto, né, reafirmando, né, os retornos crescentes e dinâmicos de escala caldoriana a que se referiram o Oreiro e, portanto, sustentando o crescimento. Pois bem, nos 3 modelos que nós rodamos, né, a taxa de câmbio real estimada mostra monotonicamente uma tendência, né, a apreciação a partir de 2004. Bom, e a questão ficaria mais interessante porque a gente também conseguiu estimar a tal taxa de câmbio ótima. Em 2011, né, o Lamute está aqui, ele saiu uma matéria no Valor, etc. Na época, nós levamos um susto, Dudu nos auxiliou na época, né, na metodologia, quando a tal taxa de câmbio ótima, entre aspas, real estimada, era de 2,90 por dólar, quando a taxa nominal observada era 1,56. Ou seja, uma sobrevalorização em relação ao ótimo de mais de 80%. Em 2015, com esse ajuste cambial, a gente resolveu rodar de novo o modelo para saber, bom, será que, qual é a taxa, o Brasil como é que está, ajustou ou não ajustou, e a taxa de câmbio ótima, né, que a gente conceituou, no final de dezembro batia R$ 4,02 por dólar. Como a taxa ótima, ela embute uma marginal depreciação, né, esse modelo também nos permite
calcular a taxa real de equilíbrio, de PPP neutra, ou seja, que seria uma taxa que favoreceria igualmente exportadores, importadores e produtores locais que competem com importações. Essa taxa seria em torno de 3,80. Né? Qual o problema? Né? O problema, e eu acho que aí eu vou tentar colocar meu ponto de vista sobre o que é que tem contribuído para essa tendência. Tem uma série de fatores, o Oredo citou os termos de troca, mas esse não é o fator que aparentemente continuará prevalecendo. Se não é, né, o grande canal que vai continuar, né, movendo a taxa de câmbio, né, para um nível de desalinhamento crônico, né, que tem impactos micro e macroeconômicos da economia brasileira, certamente serão os canais financeiros, pela conta de capitais. Então, para isso, o Banco Central tem alternativas, e essas alternativas têm sido sugeridas por instituições que, alguns anos atrás, poderiam ser, se nós estivéssemos fazendo tal sugestão, seríamos heréticos. O FMI tem sugerido isso. O Ben Bernanke, ano passado, apresentou um trabalho no Fundo Monetário chamado Monetary Policy International Context, em que ele, nesse paper, tenta analisar o impacto da política monetária americana, né, no zero bound, né, e aí citando o Mantega, que teria criticado ou atribuído a essa política monetária americana um efeito fortemente deletério sobre os países emergentes, forçando, né, o deslocamento da alta liquidez internacional para esses países e apreciando o câmbio. O Bernanke responde da seguinte maneira: Mantega estava errado por duas razões. A primeira, que é uma justificativa mais ortodoxa, porque parece que ele não conhece o teorema da trindade impossível, ou seja, que só é possível, né, você perseguir ou independência monetária, ou manter livre o fluxo de capital, ou, né, segurar o câmbio. No caso, os Estados Unidos optaram, né, por só dois. E a segunda razão, isso que é interessante, é que o Bernanke, aspas, de outra forma, o Brasil poderia ter utilizado instrumentos que outros emergentes utilizaram, que foram intervenções frequentes no mercado de câmbio, medidas macroeconômicas e controle de capitais. Ou seja, eu tenho a impressão de que a questão cambial no Brasil, ela deve ser resolvida com a adoção disso que a gente tem chamado nesses trabalhos que eu citei de mix de instrumentos. Por outro lado, para concluir, existe um certo, eu não diria consenso, né? Isso não prevalece entre os economistas heterodoxos, mas dentro do mainstream brasileiro parece haver uma tese, né, que se consolidou após a abertura financeira externa da economia brasileira e após a estabilização do Plano Real, de que a estabilidade de preço é condição suficiente para a sustentação do crescimento do longo prazo. Né? Isso não é. Né? Essa hipótese, né, não é verdadeira bom, enfim, e essa tese, desculpa, não hipótese, tendo sido cara, porque aparentemente o que o governo, né, que acabou de ser definido para cumprir, né, o restante do mandato parece indicar, é o reforço, né, já citado pelo Lacerda, do chamado tripé da política macroeconômica, ou seja, a política de metas de superávit primário quando forem possíveis, né, política monetária basicamente focada em meta de inflação, né, e nada se fala sobre a política cambial. Isso é uma coisa interessante porque o tripé parece que não tem uma teoria macroeconômica por trás do tripé, mas em linhas gerais o tripé é uma espécie de adaptação subdesenvolvida do novo consenso macroeconômico que prevaleceu, né, no mundo desenvolvido até 2008, ou seja, de que a política monetária deveria
ter apenas um foco, que é manter a inflação dentro da meta, explícita ou implícita, com o único instrumento a taxa de juros. A política fiscal deveria, nos países envolvidos, ter papel secundário, que prevaleceria a hipótese de equivalência ricardiana, e a política cambial, praticamente os livros de macro avançados ignoram. E ignoram por quê? Porque o câmbio não é um problema para os países ricos, né? Eles têm problema não de uma tendência crônica à apreciação, mas sim de problema de volatilidade. Então, do meu ponto de vista, eu concordo com o professor Caval que a economia brasileira ela tem problemas estruturais sérios, né? E, em tese, eu acredito que o governo atual está tentando atacar alguns desses problemas estruturais. Um deles é com a prioridade a financiamento do BNDES, a concessões, a privatização de infraestrutura de saneamento e coisa que o valha. Botar todo o foco no ajuste fiscal e na reforma da Previdência, que seria uma forma de atacar a questão estrutural da parte fiscal, mas, por outro lado, eu não vejo nenhuma razão, particularmente, né, nem econômica nem de economia política, para congelar em termos reais os gastos por 20 anos. Né? Isso o professor Bresser já criticou. Também não vejo como... Por que a flexibilização do mercado de trabalho é mais prioritária e importante do que a reforma tributária, né? Ou seja, até onde eu vi a imprensa divulgar, a tal flexibilização da reforma de trabalho, do mercado de trabalho, parece enxergar nas imperfeições do mercado de trabalho mais, e não nas supostas imperfeições do mercado de bens, ou mesmo no mercado de câmbio, né, as grandes questões que atravancam, né, digamos, a sustentabilidade do crescimento brasileiro. Então, eu tenho a impressão de que o Brasil deveria, eu acho que o mais importante seria, e eu acho que, já que nós estamos discutindo um tema, né, de por que tem havido uma semi-estagnação desde 88. Eu iria um pouco, seria menos ambicioso. Por que a semi-estagnação pós-estabilização da alta inflação em 94? Eu acho que a minha resposta seria porque não tem havido, né, uma conciliação, ou como os economistas gostam de dizer, uma coordenação entre os chamados instrumentos da política, das políticas voltadas para o longo prazo, e aí a gente coloca no mesmo saco a infraestrutura, a educação, a reforma da Previdência, do âmbito fiscal, etc. As políticas industriais e tecnológicas, sim, com foco e não, né, da forma generalizada, né, como foi feita durante o período Lula 2 e Dilma, ou seja, em que se concedeu isenções tributárias para praticamente todo o aparato produtivo, né, concedendo uma espécie de bolsa empresário, mas de nada disso seria válido, mostraria resultados, se não houver uma forte coordenação entre as políticas monetária, fiscal e cambial. Eu tenho a impressão de que, do ponto de vista da política macroeconômica, aquela que basicamente é voltada para lidar com as vicissitudes do ciclo econômico, inflação, etc., que é a monetária e a fiscal, o Brasil tem focado muito, né, nos últimos, diria, 20 anos, a política monetária, porém só focando a questão de trazer a inflação para a meta. A política fiscal baseada na tal jabuticaba, que é superávit primário. Mas está faltando a terceira perna, né, que é a política cambial, né, e que está direta ou indiretamente ligada com a política monetária. Eu tenho a impressão de que sem essa consistência entre instrumentos de longo prazo e os instrumentos da política de curto prazo, monetária, fiscal e cambial, a gente não vai, ou seja, a semi-estagnação supostamente vai persistir na próxima década. Obrigado.